O marido rasgou o divórcio sorrindo. Mas não sabia que assinou a própria falência. O que? Isso é impossível! A falência está consumada. Você perdeu tudo. Marina Azevedo manteve a mão pousada sobre a pasta azul enquanto o vidro da sala de reuniões refletia a cidade cinzenta atrás dela. Lá embaixo, a Avenida Faria Lima seguia indiferente. Com seus carros escuros, seus motoboys apressados e suas fachadas de poder polido, dentro da Torre Vasconcelos, porém, o ar tinha uma espessura cruel. Renato estava de pé diante da mesa. Elegante no terno grafite, sorrindo com a mesma facilidade com que sorria para fotógrafos, investidores e mulheres que não eram sua esposa. Ele ergueu as folhas do divórcio como se mostrasse um troféu, deixando que todos vissem a assinatura dela no rodapé: Augusto Vasconcelos, pai de Renato. Estava sentado na cabeceira, imóvel como uma estátua feita de dinheiro antigo, Isabela Prado, a assistente que havia se tornado presença constante em viagens, almoços e noites mal explicadas. Fingia consultar uma agenda no tablet. Marina percebeu o brilho de triunfo em seus olhos antes mesmo que Renato rasgasse o documento no meio. Devagar. Com uma satisfação infantil e venenosa. O som do papel rasgado atravessou a sala como uma pequena sentença. Renato deixou os pedaços caírem sobre a mesa de mogno, alguns sobre a xícara de café intocada de Marina, outros perto da caneta de prata que ela havia usado minutos antes. Ele sorriu mais. Com os dentes brancos e a confiança vulgar dos homens que confundem silêncio com fraqueza, nenhum dos diretores falou. Todos pareciam assistir a uma cena privada que, por covardia ou conveniência, aceitavam transformar em espetáculo corporativo. Marina não baixou os olhos. Usava um vestido creme de corte simples, sem joias ostensivas, o cabelo castanho preso na nuca e a expressão serena demais para uma mulher que acabara de ser humilhada diante de 15 testemunhas. Por dentro, algo havia se partido. Mas não era o amor. Esse já vinha morrendo havia anos, sufocado por desprezo. Mentiras e noites em que Renato chegava com perfume alheio na camisa. O que se partiu naquele instante foi a última ponte entre prudência e misericórdia. Renato apoiou as duas mãos na mesa e inclinou o corpo em direção a ela. Disse que esperava um pouco mais de criatividade. Marina, porque tentar assustá-lo com um divórcio era uma peça fraca até para alguém que passara anos brincando de consultora financeira. A palavra brincando deslizou pela sala com veneno. Alguns executivos desviaram o olhar, outros fingiram revisar gráficos. Ela sabia que muitos deles conheciam sua carreira. Embora fingissem ignorá-la para preservar o mito de que apenas os Vasconcelos sustentavam aquele império, Marina respirou devagar. Contando o tempo entre uma batida e outra do próprio coração, lembrou-se do primeiro dia em que entrara naquela mesma sala, ainda noiva, quando Renato apresentara a família dela como uma mulher discreta, excelente para manter a casa em ordem e a agenda social sob controle. Na época, ela havia acabado de liderar a recuperação de uma construtora endividada e salvar quase 4.000 empregos. Augusto ouvira isso com indiferença. Depois perguntara se ela sabia organizar jantares para investidores estrangeiros. A memória não a feriu como antes. Agora era apenas um arquivo, guardado junto a outros, planilhas maquiadas, e-mails apagados, contratos duplicados, garantias cruzadas e notas fiscais de empresas que existiam só em salas alugadas por hora. Marina não havia passado anos calada por submissão, mas por método. Enquanto Renato a desprezava em público e a traía em privado, ela estudava os movimentos da família Vasconcelos com a paciência de quem conhece o valor de uma vírgula em um balanço patrimonial. Renato puxou uma cadeira e se sentou ao lado de Isabela. Perto demais para que a sala fingisse inocência, disse que a brincadeira terminava ali, que ela poderia voltar para o apartamento, separar vestidos e lembranças.
e aceitar a proposta generosa que os advogados da família preparariam. Acrescentou que ninguém acreditaria nela se tentasse criar escândalo. Afinal, Marina era apenas a esposa magoada. Ele era o presidente do grupo, herdeiro legítimo. Homem respeitado nos círculos certos e protegido por nomes que ela jamais conseguiria alcançar. O canto da boca de Marina quase se moveu. Mas ela conteve qualquer sinal de ironia. Havia aprendido cedo que homens arrogantes precisam de plateia para se sentirem invencíveis se ela reagisse com gritos, lágrimas ou acusações. Renato venceria a cena mesmo perdendo a verdade. Então abriu a pasta azul com calma e retirou outro conjunto de documentos. Não eram cópias do divórcio. Eram anexos societários, autorizações bancárias e uma minuta de reorganização de dívida que Renato assinara naquela manhã. Semler, irritado por ter sido interrompido antes do almoço, Augusto finalmente ergueu os olhos. Sua expressão endureceu quando reconheceu a faixa vermelha no topo da primeira página. Marina percebeu. E esse pequeno tremor no rosto do sogro confirmou que ele sabia mais do que dizia. Renato. Porém, ainda sorria. Perguntou se ela pretendia entediar todos com papelada, porque aquele era exatamente o motivo de ele ter perdido o interesse. Isabela soltou uma risada baixa, quase educada, e tocou o braço dele com uma intimidade calculada. Marina sentiu nojo, mas não surpresa. Ela disse apenas que não pretendia entediar ninguém. E sua voz saiu baixa, estável, clara o bastante para cortar a sala sem esforço. Explicou que, antes de rasgar qualquer documento, Renato deveria ter lido o que assinara às 9h42. O silêncio mudou de textura. Um dos diretores jurídicos, Álvaro, endireitou a postura. O diretor financeiro, que até então olhava para o celular, colocou o aparelho sobre a mesa. Renato franziu a testa por um segundo, mas logo recuperou o sorriso. Ele respondeu que assinava dezenas de documentos por dia e que não precisava pedir permissão à própria esposa para administrar a empresa da própria família. Marina inclinou a cabeça. Como se concordasse com a primeira parte, disse que ele realmente assinava demais e lia de menos. O anexo daquela manhã autorizava a consolidação das dívidas pessoais de Renato com garantias patrimoniais vinculadas às participações conjugais, inclusive os imóveis usados em operações de crédito que ele omitira no processo de separação. A palavra omitira pairou sobre a mesa como lâmina. Renato deixou de sorrir por inteiro. Embora tentasse conservar um resto de deboche, perguntou que teatro era aquele. Marina não respondeu de imediato. Virou uma página e apontou para a cláusula de vencimento antecipado. Não levantou a voz. Não acusou ninguém diretamente. Apenas leu o bastante para que todos entendessem. Se uma das partes tentasse ocultar bens, destruir acordo de dissolução ou manipular garantias comuns, as obrigações ligadas ao pacote financeiro seriam aceleradas. E o direito de auditoria passaria ao representante legal da parte prejudicada, Álvaro Pigarreu. Pálido, Augusto fechou a mão sobre a mesa, tão devagar que seus nós dos dedos ficaram brancos. Renato olhou para o pai, depois para o advogado, buscando no rosto deles uma confirmação de que aquilo era só blefe. Não encontrou. Marina guardou os papéis novamente na pasta azul. O poder não estava em explicar tudo. O poder estava em permitir que o inimigo percebesse sozinho o tamanho do erro, sem ainda conseguir medir a profundidade do abismo que se abrira sob seus pés. Isabela foi a primeira a quebrar o silêncio. Disse, com uma doçura afiada, que talvez Marina estivesse confusa, que documentos financeiros eram complexos e que não seria prudente transformar dor pessoal em ameaça corporativa. Marina olhou para ela pela primeira vez naquela manhã. Viu a pele perfeita. O colar discreto. A confiança de quem acreditava ter sido escolhida pelo vencedor. Sentiu uma pena breve e fria.
Isabela pensava que havia conquistado Renato, mas Marina já sabia que Renato nunca pertencia a ninguém, nem mesmo a si próprio. Marina respondeu que concordava com a necessidade de prudência. Por isso, acrescentou: todas as cópias relevantes já estavam protocoladas com data, horário e assinatura digital. Não mencionou onde. Não mencionou com quem. A ausência de detalhes funcionou melhor que qualquer ameaça. Renato se levantou de repente, empurrando a cadeira para trás. Disse que ela estava passando dos limites e que não toleraria chantagem dentro da empresa que levava o nome dele. Marina pensou que aquela frase definia Renato com triste perfeição. Para ele, verdade era chantagem quando não servia aos seus interesses. Augusto enfim falou. Sua voz era seca. Treinada por décadas de reuniões em que destruíra concorrentes sem alterar o tom, mandou que todos saíssem, exceto Renato, Marina e Álvaro. Ninguém obedeceu de imediato, porque o constrangimento criara raízes no tapete. Depois as cadeiras começaram a arrastar, uma por uma. Diretores recolheram computadores. Assessores apertaram pastas contra o peito. Isabela hesitou. Renato fez um gesto para que ela ficasse, mas Augusto a cortou com um olhar. Pela primeira vez, a jovem saiu sem sorrir. Quando a porta se fechou, o sogro encarou Marina como se a visse de fato pela primeira vez em 7 anos. Perguntou o que ela queria. Era a pergunta dos homens acostumados a resolver danos com números, convites, silêncio comprado e favores trocados em clubes fechados. Marina poderia ter dito que queria respeito, mas respeito não se implora a quem só entende perda. Poderia ter dito que queria justiça, mas a palavra ainda era grande demais para aquela sala pequena em espírito. Disse apenas que queria a verdade nos documentos. Renato riu de novo. Mas agora havia nervosismo no som. Chamou a resposta de frase ensaiada. Acusou a esposa de ingratidão e lembrou que fora ele quem a colocara nos melhores salões da cidade. Marina ouviu sem piscar. Pensou nos jantares em que era ignorada até algum banqueiro reconhecer seu nome. Pensou nas vezes em que Renato mudava de assunto quando alguém elogiava sua inteligência. Pensou nas noites em que ele dizia que mulheres estratégicas eram cansativas e que ele preferia leveza à leveza. Ela descobrira. Tinha nome e cargo. Álvaro pediu licença para verificar a documentação. Marina entregou-lhe uma cópia simples. Não a original. O advogado examinou as páginas com crescente desconforto. Ela observou cada microexpressão, treinada por anos de negociações em que uma sobrancelha denunciava mais que um relatório. Quando Álvaro chegou à cláusula das garantias pessoais, respirou fundo. Quando viu as rubricas de Renato, não disse nada. Augusto percebeu tudo. Renato percebeu tarde demais. Seu rosto assumiu a irritação de um menino rico, informado de que a chuva também molha os donos da festa. Marina fechou a pasta e se levantou. Disse que seus advogados entrariam em contato e que ela sairia do apartamento naquela noite, levando apenas seus pertences pessoais e os arquivos que eram dela por direito. Renato deu a volta na mesa e segurou seu pulso com força suficiente para ser aviso. Não marca. Marina olhou para a mão dele e depois para seus olhos. Não houve medo em seu rosto. Houve algo pior para Renato. Uma calma tão completa que o fez soltar a mão antes que Augusto precisasse intervir. Ela disse que aquele seria o último gesto impensado que aceitaria dele. A frase não saiu alta, mas Álvaro a ouviu. E Augusto também. Renato recuou um passo, como se o próprio corpo tivesse reconhecido uma fronteira que a arrogância ainda recusava. Marina pegou a bolsa, ajeitou a alça no ombro e caminhou até a porta. Entre deux serres, olhou para os pedaços do divórcio espalhados sobre a mesa. O papel estava destruído. Sim, mas a obrigação jurídica, patrimonial e moral que Renato acabara de despertar permanecia intacta.
Do corredor envidraçado, Marina viu seu reflexo avançar sobre a cidade. Por um instante, a mulher refletida parecia a mesma que, anos antes, acreditara que inteligência poderia conviver com amor, que paciência poderia curar vaidade, que casamento era uma construção feita por duas pessoas. Ela não se odiou por ter acreditado, apenas aceitou que aquela versão dela havia feito o melhor que podia com as informações que tinha. Agora havia outras informações, e Marina nunca desperdiçava dados quando sua liberdade estava em jogo. No elevador privativo, o silêncio foi substituído pelo zumbido discreto dos cabos descendo. Marina apertou a pasta contra o corpo. Não chorou. As lágrimas viriam talvez mais tarde, quando o corpo cobrasse o preço de tanta contenção, quando a noite abrisse espaço para lembrar da mulher que fora enganada no próprio leito, mas naquele momento ela era outra coisa. Era a credora ignorada, a sócia subestimada, a analista que encontrara o ponto fraco de uma estrutura aparentemente invencível. Era a esposa que Renato julgara descartável. No térreo, os seguranças cumprimentaram com deferência automática a recepcionista, uma moça chamada Júlia. Ergueu os olhos e pareceu notar algo diferente em seu rosto. Marina respondeu com um aceno gentil, porque nunca confundira funcionários com as paredes que serviam ao poder. Ao atravessar o saguão de mármore, lembrou-se de Clara, a jovem contadora que a procurara semanas antes, tremendo, com cópias de lançamentos que não batiam. Clara achava que pedia ajuda a uma esposa traída. Na verdade, havia encontrado a única pessoa capaz de entender o mapa inteiro, Renato. No 42º andar, andava de um lado para outro. Já sem qualquer vestígio de riso, chamava Marina de manipuladora. Ingrata. Perigosa. Augusto ouvia em silêncio, mas sua mente calculava prejuízos, não lealdades. Álvaro permanecia com os documentos na mão, sabendo que a assinatura de Renato não podia ser desfeita por indignação. Aquele era o tipo de erro que herdeiros cometiam quando cresciam cercados de gente paga para transformar impulsos em estratégia depois do desastre. Só que Marina não lhes daria esse tempo. Ao sair para a calçada, ela sentiu o vento frio tocar seu rosto. O céu ameaçava chuva, e a cidade parecia coberta por uma camada de aço. Seu celular vibrou. Era uma mensagem de Daniel Moreira, curta e objetiva. Perguntando se a reunião terminara, Marina digitou apenas uma resposta. Terminou do jeito que precisava terminar. Depois guardou o aparelho e entrou no carro que a aguardava. O motorista perguntou para onde ela queria ir. Marina olhou uma última vez para a Torre Vasconcelos e respondeu sem hesitar. Disse que queria ir para casa, mas a palavra casa soou diferente dentro dela. Não era mais o apartamento decorado com o gosto de Renato, nem a cobertura onde cada quadro fora escolhido para impressionar visitas e cada silêncio fora domesticado para evitar brigas. Casa talvez fosse apenas o lugar onde pudesse abrir suas pastas, organizar provas, respirar sem pedir licença. Enquanto o carro se afastava, Marina compreendeu que a cena do divórcio rasgado não marcava o fim de sua dignidade. Marcava o começo da falência dele. O apartamento parecia maior quando Marina entrou nele, sem a ilusão de que ainda pertencia a uma vida compartilhada. As luzes automáticas acenderam uma a uma, revelando o mármore claro, os vasos impecáveis, as fotografias escolhidas por Renato para contar uma história de casal elegante. Sem revelar a distância entre os corpos que sorriam nelas, ela pousou a pasta azul sobre a mesa da sala e ficou imóvel por alguns segundos, ouvindo o silêncio. Não era paz. Era o ruído de tudo que havia sido suportado por tempo demais. A governanta, Dona Lúcia, apareceu no corredor com o avental amarrotado e os olhos apreensivos. Marina percebeu que a notícia já devia ter... Renato sempre gostara de controlar versões, mas naquela tarde talvez estivesse ocupado demais medindo o próprio erro.
Dona Lúcia perguntou se precisava preparar um chá. Marina sorriu com cansaço e disse que sim, mas pediu também 2 malas pequenas. Não levaria móveis, quadros ou objetos comprados para impressionar. Levaria documentos, roupas e aquilo que ainda era seu. Enquanto a água aquecia na cozinha, Marina entrou no escritório que raramente usava na presença do marido. Renato dizia que aquele cômodo deixava a casa com aparência de consultório. Embora gostasse de exibir sua adega como prova de refinamento, ela abriu a estante inferior, retirou 3 caixas discretas e verificou os lacres. Dentro estavam pendrives, cópias autenticadas, contratos antigos, agendas de reuniões e anotações feitas ao longo de anos, com letra miúda. Cada papel tinha data, contexto e ligação provável. Ela nunca colecionara suspeitas, colecionara sequência. A primeira sequência começara com uma nota fiscal sem sentido, emitida por uma empresa de eventos para uma obra que jamais recebera evento algum. A segunda surgira de um pagamento duplicado a fornecedores que mudavam de nome, mas mantinham o mesmo endereço fiscal. A terceira envolvia empréstimos tomados por subsidiárias em crise, garantidos por imóveis que Renato apresentava aos bancos como livres. Embora fizessem parte do patrimônio comum do casal, Marina havia questionado apenas uma vez. Renato respondera com um beijo frio na testa e uma frase que nunca esqueceu. Ele dissera que negócios de verdade eram feios demais para sua delicadeza. Na época, Marina ficou calada. Não por humilhação, mas porque reconheceu naquela frase uma chave. Homens como Renato não escondiam crimes de quem consideravam perigoso. Escondiam apenas de iguais. Das mulheres que desprezavam, falavam demais. Assinavam depressa. Deixavam portas entreabertas. Ela aprendera a atravessar essas portas sem fazer barulho. Agora, ao alinhar as caixas sobre a mesa, compreendeu que cada ofensa dele havia sido também uma concessão involuntária de acesso. O celular vibrou novamente. Daniel Moreira ligava. E Marina atendeu antes do segundo toque. A voz dele soou sóbria, sem perguntas inúteis, como se soubesse que uma mulher capaz de responder com tão poucas palavras, após uma humilhação pública, não precisava de consolo antes de estratégia. Ele perguntou se Renato havia reagido como previsto. Marina olhou para os pedaços invisíveis do dia, ainda presos em sua pele, e respondeu que pior. Ele rasgou o acordo diante do conselho. Assinou a consolidação sem ler e segurou meu pulso quando percebeu. Houve silêncio do outro lado. Não de surpresa, mas de avaliação. Daniel disse que o gesto físico precisava ser registrado, mesmo sem marca aparente, porque padrões começam por detalhes. Marina concordou. Eles combinaram um encontro no escritório dele ainda naquela noite, longe dos círculos habituais da família Vasconcelos. Daniel acrescentou que Clara estava assustada e precisava saber se podia confiar no plano. Ao ouvir o nome da jovem contadora, Marina sentiu a dureza do dia deslocar-se para algo mais urgente. Não era apenas seu casamento que apodrecia. Havia vidas presas sob aquela estrutura. Clara Nogueira tinha 26 anos, olhos inquietos e a postura encolhida de quem aprendera a pedir desculpas antes mesmo de falar. Trabalhava no setor contábil de uma das subsidiárias de logística do grupo, onde a obediência valia mais que competência. 2 semanas antes, esperara Marina no estacionamento do clube durante um almoço beneficente. Trazia uma bolsa velha apertada contra o peito e uma coragem quase quebrada. Disse que haviam usado sua senha para aprovar lançamentos que ela não reconhecia e que o gerente a ameaçara com demissão e processo. Marina não prometera salvá-la naquele dia. Promessas fáceis eram parentes da mentira. Pediu apenas que Clara não apagasse nada, não confrontasse ninguém e anotasse tudo que lembrasse. A jovem chorou sem barulho, envergonhada por chorar diante de uma mulher que via nas revistas sociais ao lado de Renato. Marina segurou sua mão por um segundo
e disse que medo não era fraqueza. Era alarme. Depois voltou ao salão. Sentou ao lado do marido e ouviu Isabela rir de uma história que provavelmente nunca fora engraçada. Agora, no escritório silencioso, Marina separou os documentos ligados a Clara em uma pasta cinza. Havia extratos de pagamentos a uma consultoria chamada Domus Capital, relatórios de frete com rotas impossíveis e recibos de manutenção de caminhões vendidos meses antes. Tudo parecia técnico, mas a fraude raramente começava com grandes cenas. Começava com números pequenos repetidos, até que ninguém mais notasse sua multiplicação. Renato acreditava que apenas grandes golpes mereciam medo. Marina sabia que empresas morriam muitas vezes pela soma paciente de desvios tratados como poeira. Dona Lúcia trouxe o chá e parou ao ver as malas abertas sobre a cama. Seus olhos se encheram de uma tristeza antiga. Talvez porque reconhecessem em Marina algo que muitas mulheres haviam vivido em casas menores, sem advogados nem ações societárias. Mas com a mesma solidão, ela perguntou se o senhor Renato sabia. Marina respondeu que Renato sabia apenas o que era capaz de entender. A governanta assentiu devagar. Depois disse que algumas camisas dele tinham chegado da lavanderia com perfume feminino. Havia meses. Marina não demonstrou surpresa. Essa pequena confissão doeu mais pela delicadeza com que foi feita do que pela revelação em si. Marina agradeceu e pediu que Dona Lúcia não se envolvesse. A mulher abaixou a voz, dizendo que não era envolvimento, quando se dizia a verdade a quem sempre tratara empregados como gente. Marina sentiu, pela primeira vez naquele dia, uma emoção subir quente à garganta. Não chorou. Apenas tocou o braço da governanta e pediu que guardasse mensagens, horários, entregas estranhas, qualquer coisa que lembrasse. A justiça precisava também das testemunhas invisíveis. Renato chegou antes do anoitecer. Sem avisar, a porta se abriu com força, e seus passos ecoaram pelo corredor, como se ainda pudesse possuir o espaço pela intensidade do ruído. Marina estava no quarto, dobrando roupas com método. Ele apareceu no batente, o paletó aberto, a gravata frouxa, os olhos avermelhados de raiva e talvez de bebida. Durante um instante, ela viu o homem por trás da fachada, não um vilão grandioso, mas um filho mimado, treinado para confundir desejo com direito e resistência alheia com traição pessoal. Ele perguntou se ela estava satisfeita com o circo que armara. Marina continuou dobrando uma camisa branca e respondeu que circo havia sido rasgar um documento de divórcio diante de funcionários. O resto era consequência. Renato riu, mas a risada tropeçou no próprio nervosismo. Disse que ninguém a levaria a sério, que Daniel Moreira era um advogado de causas perdidas e que Augusto faria algumas ligações pela manhã. Marina fechou a mala sem pressa. Sabia que ele mencionava o pai sempre que sua coragem precisava de muletas. Renato avançou 2 passos. Depois parou ao notar o celular de Marina gravando sobre a cômoda. O rosto dele mudou de cor. Ela não precisou dizer nada. A simples presença do aparelho colocou limites onde anos de casamento não tinham colocado. Ele acusou a esposa de traição, de espionagem, de querer destruir a família que a acolhera. Marina olhou ao redor, para o quarto frio, para a cama grande demais, para os retratos de viagens em que ela sorrira por educação, e perguntou que família exigia silêncio em troca de sobrevivência. A pergunta pareceu feri-lo porque não oferecia lugar para charme. Renato preferia conflitos em que pudesse seduzir, intimidar ou comprar. Diante da clareza, ficava menor. Ele disse que Isabela não tinha nada a ver com aquilo. Marina arqueou levemente uma sobrancelha. Não havia mencionado Isabela. O erro o deixou ainda mais irritado. Marina percebeu que a tampa era menos importante que a estrutura ao redor dela. Isabela era sintoma e cúmplice possível. Mas Renato era o centro de uma teia que misturava vaidade, dívida,
medo e impunidade, ele tentou mudar o tom. Aproximou-se com voz baixa, quase íntima, dizendo que os dois poderiam resolver tudo sem escândalo, que casamento tinha fases ruins, que ela não precisava se humilhar correndo para tribunais. Marina sentiu o antigo mecanismo tentando funcionar, o pedido disfarçado de generosidade, a culpa oferecida como reconciliação, a lembrança seletiva dos bons momentos. Mas o corpo dela não respondeu mais àquele teatro. Ela disse que não corria para tribunais, caminhava até eles quando era necessário, e naquele caso, seria necessário. Renato ficou parado enquanto ela pegava as malas. Talvez esperasse que o peso a fizesse hesitar. Marina carregou uma. Dona Lúcia apareceu para pegar a outra. E esse gesto simples o irritou mais do que qualquer documento. Ele perguntou se até os empregados agora participavam da rebelião. Dona Lúcia baixou os olhos. Mas Marina respondeu antes que a mulher fosse atingida por sua crueldade. Disse que funcionários não eram propriedade e que ele faria bem em aprender isso antes que os depoimentos começassem. Renato engoliu a próxima frase. No corredor, Marina passou pela sala onde tantas recepções haviam sido organizadas para mostrar estabilidade. Lembrou-se de banqueiros elogiando Renato pela ousadia, enquanto ele usava dinheiro de fornecedores atrasados para financiar festas. Lembrou-se de Augusto corrigindo garçons com desprezo. Lembrou-se de Isabela entrando pela porta social em uma noite em que Marina fingira dormir no quarto, ouvindo risos baixos vindos do escritório. A casa não a expulsava. Ela a deixava para trás como se deixavam roupas contaminadas por fumaça depois de um incêndio. Daniel a recebeu em um prédio discreto na região da Paulista, longe do luxo espalhafatoso dos escritórios contratados pelos Vasconcelos. O andar tinha luz quente, estantes cheias e uma mesa larga coberta por dossiês. Ele parecia mais velho que na faculdade, com fios grisalhos nas têmporas e o olhar de quem aprendera que a lei, sozinha, não salva ninguém, sem provas bem ordenadas. Cumprimentou Marina sem abraço, respeitando a tensão que ela carregava. Depois apontou para a sala reservada, onde Clara esperava com as mãos entrelaçadas no colo. A jovem se levantou depressa ao vê-la. Como se a culpa a empurrasse para cima, Marina pediu que se sentasse. Clara começou a falar antes mesmo de respirar direito, dizendo que o gerente havia perguntado por que ela acessara relatórios antigos, que alguém entrara em sua conta após o expediente e que um e-mail anônimo a avisara para ficar calada se gostava da própria mãe. Daniel anotou tudo. Marina escutou com o rosto firme, mas por dentro sentiu uma fúria limpa. Renato podia atingi-la. Usar medo contra uma funcionária era outra fronteira. Marina abriu a pasta cinza e espalhou as cópias sobre a mesa. Clara olhou para os documentos como se visse um monstro ganhar forma. Reconheceu números, datas, nomes de fornecedores, rubricas que haviam aparecido em sua tela sem explicação. Disse que Domus Capital recebia pagamentos aprovados diretamente pela diretoria, mas o endereço registrado era uma sala vazia num centro comercial. Daniel perguntou quem autorizava as sessões. Clara hesitou. Depois disse o nome de Álvaro e de um gerente próximo a Renato. A hesitação não era dúvida, era medo aprendendo a falar. Daniel explicou que precisavam proteger a cadeia de custódia das provas. Nada de arquivos soltos, nada de impressões sem origem, nada de conversas emocionais com pessoas erradas. Marina completou que Renato tentaria transformá-la em esposa vingativa e Clara em funcionária incompetente. Por isso, a história teria de ser contada pelos documentos antes de ser contada pelas vítimas. Clara assentiu. Embora lágrimas silenciosas lhe marcassem o rosto, Marina entregou-lhe um lenço e disse que coragem não precisava parecer bonita. Só precisava continuar de pé. Enquanto Daniel organizava as primeiras medidas, Marina recebeu uma mensagem de número desconhecido. A tela mostrava uma fotografia tirada do outro lado da rua. Diante do prédio onde estavam,
A legenda dizia que ela deveria escolher melhor suas companhias. Clara empalideceu ao ver. Daniel pediu o aparelho e encaminhou a imagem ao perito digital que trabalhava com seu escritório. Marina olhou para a janela escura. Não se surpreendeu. Renato reagia como qualquer devedor arrogante e acuado. Primeiro negava, depois intimidava. Por fim, quando tudo falhasse, procuraria um culpado para sacrificar. Na Torre Vasconcelos, Renato bebia uísque no gabinete do pai e jurava que controlaria a situação. Augusto não compartilhava da mesma confiança. Conhecia o bastante de contratos para saber que uma cláusula mal lida podia custar mais que uma má decisão operacional. Perguntou ao filho quantos bens haviam sido usados como garantia sem comunicação formal a Marina. Renato desviou o olhar. A resposta estava nesse desvio. Augusto fechou os olhos por um instante, não por remorso, mas pelo cálculo da exposição. Para ele, moralidade era apenas risco reputacional com outro nome. Isabela entrou no gabinete depois de ser chamada, usando um vestido verde escuro e uma expressão cautelosa. Esperava encontrar Renato furioso. Talvez precisando de consolo, encontrou Augusto fazendo perguntas com a precisão de um interrogatório. O velho quis saber quem tinha acesso às agendas, às salas reservadas, aos pagamentos ligados a Domus Capital. Isabela respondeu com cuidado. Omitindo mais do que revelava, ela havia gostado de ser escolhida por Renato, de sentar ao lado dele, de ouvir promessas sobre viagens e apartamentos. Não gostava. Porém, da possibilidade de virar assinatura descartável, Renato percebeu sua hesitação e a repreendeu com um olhar. Ela baixou a cabeça, mas a semente do medo já havia sido plantada. Marina, mesmo ausente, começava a ocupar a sala como uma força invisível. Isso irritava Renato além da razão. Ele queria que a esposa fosse uma figura doméstica, chorando entre malas, não uma presença estratégica rondando documentos, funcionários e credores. Disse ao pai que vazaria a história de que Marina tentava extorquir a família por ciúme. Augusto pensou alguns segundos e não recusou. Apenas exigiu que parecesse natural. Na manhã seguinte, antes das 8, uma nota discreta circulou em grupos de empresários e jornalistas sociais. Falava em crise conjugal, instabilidade emocional e disputa patrimonial envolvendo a esposa de Renato Vasconcelos. Nenhum nome de fonte aparecia, mas a linguagem tinha a elegância suja de quem sabia difamar sem parecer difamação. Marina leu a nota no celular enquanto tomava café no pequeno hotel onde passara a noite. Sentiu o golpe. Sim, mas não como Renato esperava. A mentira pública era útil. Confirmava que eles estavam dispostos a jogar antes mesmo de entender o tabuleiro. Daniel ligou logo depois, dizendo que poderiam pedir retirada do conteúdo. Marina recusou por enquanto. Disse que uma isca só servia se o peixe acreditasse que estava avançando. Pediu que ele guardasse a publicação, registrasse horário e origem provável. Em seguida, enviou mensagens a 3 pessoas, uma para uma auditora independente que lhe devia respeito, não favor, outra para um ex-diretor de banco que conhecia as garantias cruzadas do grupo, a terceira para Clara, com apenas uma frase: hoje, você não entra sozinha. Clara recebeu Marina na portaria da subsidiária com o rosto pálido, mas os ombros um pouco menos curvados. 2 homens de Daniel estavam próximos, sem chamar atenção. O gerente que a intimidara apareceu junto ao elevador. Surpreso ao ver Marina ali, tentou bloquear a entrada com cordialidade falsa, dizendo que assuntos internos exigiam autorização. Marina mostrou uma procuração limitada, assinada por Clara, e comunicou que acompanharia a funcionária para a retirada de documentos pessoais e registro de acessos indevidos. O gerente sorriu, mas seus olhos perderam firmeza. A sala contábil cheirava a café requentado e toner.
Funcionários fingiram trabalhar enquanto observavam Marina atravessar o corredor. Ela não levantou a voz. Não fez discurso. Sentou-se ao lado de Clara e pediu que ela abrisse apenas os sistemas necessários. Na presença de testemunhas, em poucos minutos, surgiram registros de acesso noturno feitos com a senha da jovem enquanto ela estava em casa. Comprovada por ponto eletrônico, o gerente tentou interromper, dizendo que aquilo era irregular. Marina respondeu que irregular era usar uma senha alheia para fabricar responsabilidade criminal. O homem ficou vermelho. Alguns funcionários trocaram olhares, e naquele instante Marina percebeu que havia mais medo naquela sala do que lealdade verdadeira. Esse era o ponto fraco dos impérios construídos por intimidação. Pareciam sólidos, enquanto todos estavam isolados. Quando uma pessoa falava, outra respirava. Quando duas respiravam, uma terceira lembrava que também tinha visto algo. Marina pediu cópia dos logs. Salvou os protocolos de solicitação e saiu com Clara antes que o gerente encontrasse coragem para chamar segurança. No elevador, a jovem, enfim, conseguiu respirar fundo. Ao meio-dia, Renato soube da visita e explodiu diante de Isabela. Disse que Marina estava invadindo a empresa como uma ladra. Isabela, ainda abalada pelo interrogatório de Augusto, perguntou se era verdade que haviam usado a senha da contadora. Renato respondeu com um palavrão e mandou que ela não fosse ingênua, mas Isabela ouviu não naquilo que ele disse, e sim naquilo que evitou dizer. Pela primeira vez desde que se aproximara dele, imaginou que o luxo prometido podia ter sido construído sobre documentos capazes de queimar quem estivesse perto demais. Marina passou a tarde no escritório de Daniel, montando a linha do tempo. Cada ato de Renato encontrava uma data, cada data encontrava um documento, cada documento encontrava uma consequência, a traição conjugal, que ele julgava ser o centro emocional do conflito, tornava-se apenas uma porta lateral para algo maior. O verdadeiro divórcio não era entre marido e mulher, era entre aparência e realidade, entre a narrativa de um herdeiro brilhante e os bastidores de um administrador imprudente que transformara o sobrenome Vasconcelos em garantia de dívidas impagáveis. À noite, Marina finalmente ficou sozinha no quarto do hotel. A mala estava aberta no chão. O casaco sobre uma cadeira, os sapatos alinhados junto à parede. Pela primeira vez desde a reunião, o corpo dela perdeu a rigidez. Sentou-se na beira da cama e deixou que algumas lágrimas caíssem, silenciosas e breves. Não chorava por Renato como homem, chorava pelo tempo em que tentara ser compreendida por alguém que lucrava com sua diminuição. Depois lavou o rosto, prendeu novamente o cabelo e abriu o computador. Na tela, a planilha principal surgiu como um mapa de guerra. Marina inseriu os novos registros de acesso, cruzou os pagamentos da Domus Capital com datas de reuniões de Renato e encontrou uma coincidência que não era coincidência. 3 transferências altas haviam ocorrido nos mesmos dias em que ele comprara participação em uma empresa recém-criada, em nome de terceiros. Ela aproximou o rosto da tela. Ali estava o próximo nó. Não era apenas ocultação de bens, era desvio planejado antes do pedido de divórcio. Renato tentara falir a esposa antes de abandoná-la. Marina salvou o arquivo em 3 locais seguros e enviou uma cópia criptografada a Daniel. Depois escreveu uma mensagem curta para Renato, sabendo que ele a leria como provocação, embora fosse apenas aviso. Amanhã, às 10. Meus representantes solicitarão abertura formal de auditoria sobre as garantias e operações vinculadas ao patrimônio comum. Recomendo que não destrua documentos. Ela não acrescentou ameaça, insulto ou emoção. A frieza era mais devastadora que qualquer grito. Do outro lado da cidade, quando Renato leu a mensagem, o celular quase escapou de sua mão. Ele estava no apartamento de Isabela, cercado por velas, vinho e uma intimidade que já não o confortava.
A amante perguntou o que havia acontecido. Renato disse que Marina precisava aprender seu lugar, mas, pela primeira vez, a frase soou como tentativa de convencer a si mesmo. Isabela observou o rosto dele e percebeu algo que a assustou mais que a raiva. Renato não parecia apenas irritado. Parecia encurralado. E homens encurralados, ela começava a entender, não protegiam quem os amava. Quem os servia ou quem os ajudara, protegiam apenas a própria pele. Marina fechou o computador pouco depois da meia-noite. A cidade brilhava além da janela do hotel, fria e imensa, como se todas as histórias humanas fossem apenas pequenas luzes tentando resistir. Ela encostou a testa no vidro e pensou em Clara, em Dona Lúcia, nos funcionários que fingiam não ver porque tinham filhos, aluguel e medo. Pensou também em si mesma, na mulher que Renato acreditara poder apagar com um sorriso e alguns papéis rasgados. Então respirou fundo. A falência dele ainda não era pública, mas já tinha começado. Às 9 da manhã, a sala do Conselho da Vasconcelos Participações estava preparada para uma execução elegante. As cadeiras haviam sido alinhadas com precisão, garrafas de água importada brilhavam sob a luz fria, e uma tela enorme exibia o logotipo do grupo. Azul escuro sobre fundo branco, como se a marca ainda pudesse proteger os homens que a haviam usado como escudo. Renato entrou primeiro. Terno novo. Cabelo impecável. Sorriso reconstruído durante a madrugada. Ele acreditava que a aparência era metade da vitória e que a outra metade podia ser comprada com medo. Augusto já estava sentado na cabeceira, ladeado por Álvaro e 2 consultores externos que pareciam ter sido chamados para dar peso técnico a uma decisão tomada antes da reunião começar. Alguns acionistas minoritários conversavam em voz baixa, desconfortáveis com as notícias discretas que circulavam desde o dia anterior. O plano era simples: apresentar Marina como ameaça emocional, aprovar uma moção que limitasse seu acesso a documentos e oferecer a ela uma indenização menor em troca de silêncio. Renato gostava desse desenho, porque nele todos os caminhos terminavam com sua superioridade. Quando Marina entrou, a sala respirou diferente. Ela não vestia nada chamativo, apenas um conjunto azul marinho de corte impecável, os cabelos presos e uma pasta preta nas mãos. Ao seu lado caminhava Daniel Moreira, cuja presença fez Álvaro apertar os lábios, e atrás deles vinha uma mulher de cabelos grisalhos, expressão objetiva e óculos de armação fina. Renato demorou alguns segundos para reconhecê-la. Quando reconheceu, o sorriso endureceu. Helena Duarte era auditora independente, temida por bancos e conselhos, porque tinha a rara virtude de não dever favores a sobrenomes. Augusto também reconheceu Helena, e essa percepção atravessou seu rosto como uma sombra breve. Ele perguntou, com voz cortante, quem autorizara aquela presença. Marina respondeu que ela estava ali como consultora técnica dos representantes de crédito que haviam solicitado acompanhamento da reunião. Renato soltou uma risada curta. Acusando a esposa de teatralidade, disse que ela não tinha credenciais para trazer estranhos ao conselho. Daniel abriu uma pasta e informou que a notificação havia sido enviada às 7h15, com base nas cláusulas de auditoria acionadas pela ocultação de garantias conjugais. A palavra ocultação produziu murmúrios. Renato bateu a mão na mesa, exigindo que Daniel retirasse aquela acusação. Marina não se moveu. Seu silêncio era tão calculado que irritava mais que qualquer resposta. Augusto interveio, afirmando que a reunião tinha pauta específica e não seria sequestrada por disputas domésticas. Helena então pediu a palavra, com educação quase fria, e disse que uma disputa deixava de ser doméstica quando imóveis comuns eram usados para lastrear linhas de crédito corporativas, sem ciência formal de uma das partes. A frase caiu sobre a sala com peso técnico. Renato virou-se para Álvaro, esperando que o advogado desmontasse aquilo.
Álvaro ajustou os óculos, folheou documentos e respondeu com prudência excessiva que seria necessário avaliar a extensão das garantias. Essa prudência foi pior que uma confissão, porque todos ali conheciam Álvaro como homem de negativas imediatas. Marina percebeu o primeiro deslocamento do tabuleiro. Até a véspera, Renato possuía a narrativa, agora possuía apenas volume de voz. E volume de voz raramente sustentava contratos quando alguém trazia datas, assinaturas e obrigações cruzadas. Augusto retomou o controle formal da reunião. Disse que, antes de qualquer outra questão, apresentariam a proposta de composição amigável oferecida à Marina. Um assistente distribuiu envelopes. Dentro havia uma minuta de acordo com cláusulas de confidencialidade severas, renúncia a auditorias futuras e pagamento parcelado de valor inferior ao que Renato gastava em uma cobertura de praia. Marina leu apenas a primeira página, depois colocou o documento sobre a mesa. Renato inclinou-se para trás, satisfeito, como se a humilhação financeira completasse a humilhação pública do divórcio rasgado. Ele disse que aquela era uma saída digna para ela, considerando o dano que vinha causando à imagem da família. Acrescentou que qualquer insistência poderia prejudicar sua reputação profissional, já que ninguém contratava consultoras conhecidas por transformar frustração conjugal em guerra corporativa. Marina olhou diretamente para ele, e por um instante viu o homem que conhecera em jantares, sempre encantador enquanto era admirado, sempre cruel quando contestado. Ela não respondeu à provocação. Virou-se para os acionistas minoritários e perguntou se eles haviam recebido o relatório completo das dívidas vinculadas. Um senhor de cabelos brancos, dono de pequena participação herdada do pai, perguntou que relatório. A diretora de relações com investidores empalideceu. Renato se adiantou, dizendo que se tratava de documentação sensível, sem relevância para aquela pauta. Marina abriu sua pasta preta e entregou um conjunto de cópias a Daniel, que as distribuiu de forma ordenada. Não eram provas explosivas ainda. Eram apenas extratos de obrigações, vencimentos antecipados possíveis, garantias duplicadas e comunicados bancários solicitando esclarecimentos, informações suficientes para que acionistas percebessem que estavam sendo tratados como decoração. Helena explicou, sem dramatizar, que o grupo enfrentava risco de liquidez caso determinados credores exigissem revisão imediata das garantias. Disse também que algumas operações haviam sido estruturadas de modo incomum, com sobreposição de ativos e ausência de autorização formal de partes interessadas. Não chamou aquilo de fraude. Não precisava. A linguagem técnica tinha sua própria ferocidade. Renato interrompeu 2 vezes, tentando transformar a explicação em intriga pessoal. Na terceira, um acionista pediu que ele deixasse a auditora concluir. Marina notou o rubor subindo pelo pescoço do marido. A sensação de Renato era absurda para ele próprio. Estava na empresa do pai, diante de pessoas que sempre o bajularam, e ainda assim parecia perder território para uma mulher que ele julgava conhecer em todos os detalhes. Lembrou-se dela em almoços de domingo, servindo vinho a convidados, ouvindo histórias repetidas de Augusto sem demonstrar tédio. Lembrou-se de chamá-la de silenciosa, de dizer a amigos que Marina era brilhante em planilhas, mas sem instinto para poder. Agora entendia, com raiva crescente, que talvez confundira instinto com ruído. Augusto percebeu a mudança na sala antes do filho. Era mais experiente, e seu medo tinha disciplina. Ele pediu intervalo de 15 minutos, alegando necessidade de consulta técnica. Marina sabia que aquilo era tentativa de reorganizar a defesa, mas aceitou. Ao se levantar, Renato passou por ela e murmurou que aquilo terminaria mal. Marina respondeu, no mesmo tom baixo, que já havia terminado mal quando ele decidiu usar trabalhadores, credores e a própria esposa como escudos para a vaidade dele. Renato quis retrucar,
mas a presença de Daniel o conteve. No corredor, Daniel perguntou se ela queria acelerar a apresentação do vínculo entre a Domus Capital e os pagamentos desviados. Marina negou. Disse que Renato ainda precisava falar mais. Homens acuados revelavam padrões, quando acreditavam que ainda podiam vencer. Helena concordou com um leve aceno. A auditora conhecia bem aquela espécie de executivo. Primeiro atacavam a credibilidade de quem apontava números, depois diziam que todos faziam igual. Por fim, quando os documentos se fechavam como grades, juravam que não sabiam de nada. Marina pretendia impedir a terceira etapa. Do outro lado da parede de vidro fosco, Renato discutia com Augusto e Álvaro. Chamava Daniel de oportunista, Helena de mercenária e Marina de mulher amarga. Augusto ouviu até o fim. Depois perguntou se havia algum documento assinado por terceiros que pudesse transferir responsabilidade para Clara ou para gerentes intermediários. Álvaro hesitou. Renato respondeu que sim. Talvez. Havia aprovações operacionais suficientes. O pai o encarou com desprezo controlado. Disse que talvez não era plano. Era desespero. Mesmo assim, mandou Álvaro preparar uma linha narrativa de erro contábil localizado. Isabela acompanhava tudo por mensagens no celular, sentada em sua sala, alguns andares abaixo. Renato exigira que ela encontrasse comunicações antigas de Marina com bancos, qualquer coisa que sugerisse conflito de interesse. Enquanto vasculhava agendas compartilhadas, encontrou uma pasta de documentos que não deveria estar em seu acesso. Ali havia contratos de uma empresa chamada Vale Serena Participações, criada meses antes em nome de uma prima distante dela. Seu estômago se contraiu. A prima não tinha dinheiro para abrir uma padaria, muito menos para receber transferências milionárias. Ela fechou a pasta rapidamente, mas não antes de ver seu próprio nome em um campo de autorização secundária. O luxo prometido por Renato começou a mudar de forma em sua cabeça. As joias, os jantares, o apartamento onde ele passava noites dizendo que precisava respirar longe de Marina, tudo parecia agora parte de uma corda fina demais. Isabela não era inocente. E sabia disso. Gostara de vencer a esposa discreta, de ser escolhida em corredores onde outras mulheres eram ignoradas. Mas cúmplice descartável era uma posição diferente de amante triunfante. A reunião recomeçou com rostos mais tensos. Augusto adotou tom conciliador, dizendo que o grupo sempre prezara pela transparência e que eventuais inconsistências seriam apuradas internamente. Marina quase admirou a elegância do velho ao tentar transformar um incêndio em manutenção preventiva. Ele propôs adiar a votação, criar uma comissão interna e impedir vazamentos que prejudicassem funcionários. A menção aos funcionários era estratégica. Augusto sabia usar pessoas comuns como muralha moral quando o patrimônio da família estava ameaçado. Marina então fez a pergunta que o obrigou a escolher entre mentira e exposição. Ela perguntou quem integraria a comissão interna. Augusto citou Álvaro, o diretor financeiro e um conselheiro próximo à família. Marina virou-se para os acionistas e explicou que 3 nomes citados apareciam em comunicações relativas às garantias contestadas. Não os acusava. Disse, mas uma apuração conduzida por potenciais interessados não protegeria trabalhadores nem investidores. Renato perdeu a paciência. Chamou a esposa de hipócrita e perguntou desde quando ela se preocupava com funcionários da Vasconcelos. O silêncio que se seguiu foi diferente dos anteriores. Desta vez, a grosseria soou pequena. Marina apoiou as mãos sobre a mesa. Pela primeira vez, deixou que uma emoção controlada entrasse em sua voz. Disse que se preocupava desde antes de casar, quando aprendeu que números ruins não demitem apenas executivos, mas cozinheiras, motoristas, analistas, porteiros e famílias inteiras. Disse que uma empresa podia sobreviver a uma auditoria dura, mas não sobrevivia para sempre a administradores que confundiam caixa com vaidade. Não mencionou traição.
Não mencionou o divórcio. Não mencionou Isabela. Ao retirar o drama pessoal da cena, tornou Renato o único teatral, um dos representantes bancários, que até então permanecia calado no fundo da sala, pediu esclarecimento sobre a origem da autoridade de Marina para solicitar auditoria externa. Daniel exibiu o contrato de consolidação assinado por Renato, com rubricas em todas as páginas. Explicou que, ao vincular garantias comuns e tentar destruir o instrumento de dissolução sem preservar comunicação formal, Renato acionara direitos de verificação previstos na própria documentação. O representante pediu cópia integral. Renato se opôs. Mas Augusto ergueu a mão, calando o filho antes que ele parecesse ainda mais culpado. Na mente de Renato, amanhã começava a deformar-se. Ele havia imaginado Marina isolada, cercada por advogados caros, obrigada a aceitar migalhas para evitar escândalo. Em vez disso, via acionistas pedindo documentos, bancos fazendo anotações e seu pai controlando danos como se ele fosse parte do problema. Sentiu ódio de Marina por sua competência, ódio de Daniel por sua calma, ódio de Helena por sua precisão, e um ódio mais antigo de si mesmo, que ele não reconhecia, para não encará-lo. Transformou tudo em desprezo. Ele afirmou que a assinatura fora obtida sob manipulação, que Marina se aproveitara de uma rotina corporativa para inserir cláusulas prejudiciais. Helena então perguntou se ele tinha o hábito de assinar documentos corporativos sem revisão. A pergunta era simples, quase neutra, e por isso devastadora. Se respondesse sim, admitia imprudência grave. Se respondesse não, confirmava a ciência do conteúdo. Renato abriu a boca. Fechou. Depois atacou a pergunta como impertinente. Alguns acionistas anotaram. Marina viu a armadilha cumprir sua função sem que ela precisasse empurrá-lo. Daniel pediu que constasse em ata a tentativa de alegar desconhecimento sobre documento rubricado integralmente. Álvaro tentou suavizar a redação, mas a secretária do conselho, visivelmente nervosa, digitou quase tudo. Marina observou a mulher com atenção. Era mais uma pessoa obrigada a transformar a verdade em linguagem aceitável para poderosos. Quando seus olhos se cruzaram por um segundo, Marina ofereceu um mínimo aceno. A secretária respirou fundo e continuou digitando. Pequenas coragens. Marina sabia. Eram tijolos de grandes quedas. Augusto decidiu encerrar a reunião antes que o dano aumentasse. Disse que o conselho analisaria as informações e convocaria nova sessão. Marina aceitou, mas informou que o pedido de auditoria seguiria aos credores naquele mesmo dia, acompanhado de solicitação para a preservação de documentos e registros eletrônicos. Renato perguntou se aquilo era uma ameaça. Ela respondeu que era procedimento. A diferença entre ameaça e procedimento, acrescentou, era que o procedimento não precisava da permissão dele para existir. A frase atravessou Renato com uma humilhação que ele jamais perdoaria. Quando todos começaram a sair, o acionista de cabelos brancos aproximou-se de Marina, disse que seu pai havia fundado uma transportadora pequena antes de vender parte ao grupo Vasconcelos, e que ainda havia motoristas antigos dependendo daquela estrutura. Perguntou, sem rodeios, se a empresa estava quebrada. Marina poderia ter usado o medo dele como arma, mas não o fez. Respondeu que a empresa ainda podia ser salva se a verdade viesse antes da maquiagem. O homem assentiu lentamente. Era uma resposta dura, mas honesta, e honestidade se tornara rara naquele prédio. No elevador, Daniel comentou que Renato cometera 3 erros úteis: admitir a assinatura sem leitura, atacar a funcionários indiretamente e tentar enquadrar a auditoria como chantagem. Marina escutou, mas seu olhar estava distante. Ela pensava no modo como Augusto procurara sacrificar Clara, antes mesmo de avaliar o conjunto. A guerra. Agora.
Não seria apenas contra Renato. O pai dele era mais perigoso porque tinha paciência, contatos e nenhuma ilusão romântica sobre o filho. Augusto protegeria o sobrenome? Não, Renato. E destruiria qualquer pessoa para preservar a fachada. A tarde trouxe novas mensagens. A primeira veio de um jornalista econômico, Raul Ferraz, pedindo confirmação de rumores sobre divergências entre credores e o grupo Vasconcelos. Marina não respondeu diretamente. Encaminhou o contato a Daniel, que sabia dizer pouco com significado suficiente. A segunda mensagem veio de Dona Lúcia, informando que homens enviados por Renato haviam retirado caixas do escritório do apartamento, alegando ordem pessoal dele. Marina fechou os olhos por um instante. Ela esperava aquilo, mas a confirmação ainda lhe deu a medida da pressa inimiga. A terceira mensagem chegou de número desconhecido. Dizia apenas que Isabela Prado estava com medo. Marina leu 2 vezes. Poderia ser armadilha. Tentativa de fazê-la agir sem cautela. Poderia ser verdade. Isabela conhecia a intimidade de Renato, suas agendas, suas ausências, talvez suas empresas paralelas. Marina não gostava dela, mas não cometeria o erro de confundir aversão com cegueira estratégica. Encaminhou a mensagem a Daniel e pediu o rastreamento possível. Depois escreveu apenas uma resposta neutra ao número. Medo não basta. Documentos falam. Renato passou o resto do dia cercado por assessores. A nota contra Marina, que deveria enfraquecê-la, começava a voltar como fumaça contra a própria casa. Alguns jornalistas perguntavam por que uma disputa conjugal envolvia credores. Bancos solicitavam esclarecimentos formais. Um fornecedor antigo cobrava pagamentos atrasados. Augusto mantinha a voz baixa. O que assustava mais que gritos, quando ficou sozinho com o filho, disse que Renato subestimara a mulher errada. Renato respondeu que ainda a quebraria. Augusto olhou para ele com frieza. Disse que primeiro precisavam impedir que ela quebrasse todos. Naquela noite, Marina voltou ao hotel sem sensação de vitória. O dia havia sido favorável, mas favor não era a conclusão. Tirou os sapatos, abriu a janela estreita e deixou o ar frio entrar. A cidade iluminada parecia a mesma da véspera, mas ela sabia que algo mudara nos andares altos, nas mesas de bancos, nos corredores onde funcionários sussurravam. Renato ainda tinha dinheiro, nome e aliados. Ela tinha provas, método e a vantagem de jamais ter sido considerada perigosa, até ser tarde demais. Nem sempre a justiça começava com aplausos. Às vezes começava com uma ata bem redigida. Antes de dormir, Marina revisou a imagem mental da reunião. Cada palavra de Renato, cada silêncio de Augusto, cada hesitação de Álvaro, cada olhar dos acionistas. Então abriu o arquivo principal e criou uma nova aba chamada Conselho. Inseriu horários, falas essenciais, contradições e nomes presentes. O mapa ficava mais nítido. No centro dele, Renato já não era apenas marido infiel. Era administrador exposto, devedor imprudente e herdeiro que assinara, sorrindo, a chave de sua própria ruína. Marina salvou tudo. Apagou a luz e, enfim, permitiu que o cansaço a alcançasse. Na manhã seguinte, Marina acordou antes do alarme, com a sensação física de que algo se aproximava. Não era medo comum, nem pressentimento vago, mas aquela atenção dura que ela desenvolvera em negociações hostis. Quando uma sala parecia calma demais antes de alguém revelar a faca, o quarto do hotel ainda estava escuro, atravessado por uma linha pálida de luz entre as cortinas. Sobre a mesa, o computador permanecia fechado, e as pastas alinhadas pareciam dormir. Marina ficou imóvel por alguns segundos, ouvindo a cidade despertar, sem saber que sua própria guerra mudaria de escala. A primeira mensagem veio de Daniel, enviada às 5h48.
O perito digital rastreara a fotografia recebida na noite anterior até um aparelho descartável ativado perto da subsidiária de logística. Não era prova suficiente contra Renato, mas era padrão suficiente para pedir proteção cautelar para Clara e preservação de imagens de rua. A segunda mensagem veio de Dona Lúcia, mais curta, escrita com dedos provavelmente trêmulos. Homens desconhecidos estiveram no prédio de madrugada. O porteiro disse que procuravam uma caixa esquecida pela senhora. Marina leu a mensagem 2 vezes. Não porque não entendesse, mas porque precisava deixar a raiva atravessar sem assumir o volante. Renato estava acelerando. Augusto talvez tivesse ordenado contenção, mas Renato era vaidoso demais para esperar. Homens como ele confundiam reação com comando. Ela ligou para Dona Lúcia. Pediu que não discutisse com ninguém, que guardasse os registros da portaria e que não abrisse portas sem confirmação por escrito. A voz da governanta soou pequena. Mas Firma disse que já tinha copiado os nomes dos visitantes do livro de entrada. Pouco depois, Daniel ligou. Marina atendeu enquanto prendia o cabelo diante do espelho. Ele disse que Clara não deveria ir ao trabalho naquele dia e que já preparava uma petição emergencial. Marina concordou, mas acrescentou que o inimigo não queria apenas assustar Clara, queria descobrir onde estavam os arquivos verdadeiros. Daniel ficou em silêncio por um momento, depois perguntou se ela havia deixado isca no antigo apartamento. Marina olhou para a pasta vazia sobre a cadeira e respondeu que sim. Nada que pudesse ferir inocentes, tudo que pudesse revelar mãos culpadas. A isca havia sido preparada meses antes, quando Marina ainda dormia ao lado de Renato e ouvia suas respirações pesadas, como se fossem ruídos de uma casa estranha. Em um disco externo guardado no escritório, ela deixara uma versão incompleta dos relatórios, com nomes verdadeiros misturados a caminhos falsos e datas deslocadas. Quem roubasse aquilo acreditaria ter obtido o mapa, mas encontraria corredores que terminavam em paredes. O detalhe mais importante era outro. O dispositivo possuía um marcador silencioso, capaz de registrar acesso assim que fosse conectado à internet. Renato não sabia disso. Naquela mesma manhã, dentro do gabinete de Augusto, ele exigia que um técnico de confiança acessasse o conteúdo retirado do apartamento. O técnico, um homem magro de barba curta, perguntou se o material tinha origem autorizada. Renato respondeu que a origem era sua casa e que perguntas morais não constavam no contrato de serviço. Augusto observava da janela, irritado com a imprudência do filho, mas também interessado no que o disco poderia conter. Ele não aprovava métodos ruidosos, aprovava resultados silenciosos, e naquele momento precisava deles. Quando o marcador despertou no sistema de Marina, às 8h17, ela estava no escritório de Daniel com Helena e o perito digital em chamada segura. Um ponto vermelho surgiu no painel, indicando acesso a partir de uma rede privada registrada em nome de uma consultoria que prestava serviços ao grupo Vasconcelos. Marina não sorriu. Sorrisos pertenciam a Renato, e ela recusava a estética do triunfo barato. Apenas anotou o horário. Pediu captura técnica e solicitou que Daniel preservasse a cadeia de prova. A armadilha funcionara porque a arrogância tinha pressa. Clara chegou ao escritório pouco depois, acompanhada pela mãe, Dona Esther. Uma costureira de mãos ásperas e olhos assustados. A jovem tentava manter firmeza, mas o rosto denunciava noite mal dormida. Contou que recebera nova ameaça, desta vez com o endereço da mãe escrito corretamente, incluindo o número do apartamento. Dona Esther segurava a bolsa contra o peito como se ela fosse escudo. Marina se levantou para recebê-las, ofereceu água e falou com calma. Disse que ninguém ali seria deixado sozinho. Não era promessa vazia. Era compromisso operacional. Daniel explicou as medidas legais em linguagem simples. Clara ouviu tudo, assentindo, mas Marina percebeu que o medo não se desfaz com procedimentos.
Aproximou-se da jovem e disse que o objetivo deles era fazê-la se sentir culpada por existir dentro da própria verdade. Era assim que sistemas abusivos sobreviviam, isolando pessoas honestas até que elas duvidassem da memória. Clara chorou sem vergonha desta vez. Dona Esther apertou a mão da filha. Helena, que raramente demonstrava emoção, desviou os olhos para a janela, talvez lembrando de outras Claras que não tiveram proteção. Enquanto isso, Isabela travava sua própria batalha em silêncio. No apartamento comprado por Renato, em nome de uma empresa intermediária, ela espalhara documentos sobre a mesa de jantar e tentava entender quantas assinaturas suas haviam sido usadas. Algumas eram autorizações digitais feitas em dias em que ela estava viajando com Renato, outras eram e-mails encaminhados de sua conta corporativa sem que se lembrasse de tê-los enviado. A princípio, pensou em apagar tudo. Depois imaginou Renato dizendo que ela era ingênua, substituível, exagerada. O medo começou a superar a vaidade. Renato ligou 3 vezes. Ela não atendeu as 2 primeiras. Na terceira, respondeu com a voz controlada. Ele perguntou por que ela demorara, como se ainda tivesse direito ao tempo dela. Isabela disse que estava indisposta. Renato respondeu que indisposta ela ficaria se Marina conseguisse transformar todos em suspeitos. Mandou que ela reunisse agendas, mensagens e qualquer documento que provasse que Marina sabia das operações. Isabela perguntou, com cuidado, que operações? O silêncio dele durou 1 segundo a mais que o normal. Depois veio a agressividade. Rápida. Defensiva. Reveladora. Ele disse que ela não precisava entender tudo, apenas obedecer. A palavra obedecer, que talvez antes tivesse passado despercebida sob promessas e carícias, agora caiu com peso. Isabela desligou com uma desculpa e encarou os papéis. Ela não era vítima inocente. Sabia disso com uma lucidez que a envergonhava. Havia gostado de ocupar o lugar de Marina em viagens, de ouvir Renato ridicularizar a esposa como mulher fria, sem encanto, feita de números, mas não aceitava ser transformada em assinatura descartável para sobreviver. Talvez precisasse contar a verdade. À tarde, a tensão se materializou. O hotel de Marina informou que um homem tentara obter o número do quarto dela, alegando ser motorista da família. A recepção recusara, mas entregou a descrição. Ao mesmo tempo, Daniel recebeu aviso de que uma motocicleta seguira Clara e Dona Esther por 6 quarteirões após saírem do escritório. Nada acontecera. E talvez esse fosse o objetivo. Ameaças sofisticadas nem sempre tocavam o corpo, às vezes apenas desenhavam a possibilidade, deixando que a imaginação completasse a violência. Marina entendeu o recado e respondeu com método. Ela decidiu antecipar a entrega parcial dos documentos a Raul Ferraz. O jornalista econômico não entregaria tudo. Jornalistas, como advogados e auditores, precisavam de contexto para não virar instrumentos de interesses alheios. Daniel organizou um encontro em uma livraria discreta. No fim da tarde, Raul era um homem de 40 e poucos anos. Barbarala. Olhos cansados e reputação sólida por derrubar versões oficiais com perguntas simples. Marina chegou sem escolta visível, mas com 2 profissionais de Daniel posicionados à distância. O perigo ensinava prudência, não espetáculo. Raul ouviu em silêncio enquanto Marina apresentava a linha geral. Não recebeu documentos sigilosos sem validação, apenas indícios verificáveis, datas de pedidos de crédito, nomes de empresas e discrepâncias registradas publicamente. Ela deixou claro que não buscava manchete sobre traição conjugal. Se ele escrevesse sobre amantes, vestidos e humilhações, não receberia mais nada. A história verdadeira era sobre garantias ocultas, trabalhadores expostos, credores enganados e uma tentativa de transformar uma esposa em bode expiatório financeiro.
Raul fechou o caderno. Olhou para ela e disse que essa era uma história maior. Marina respondeu que por isso precisava ser escrita com precisão. Raul prometeu checar tudo antes de publicar. Ela acreditou apenas parcialmente, porque confiança absoluta era luxo de quem nunca fora usado. Ao sair da livraria, percebeu um carro preto parado do outro lado da rua. Não olhou diretamente. Caminhou até a esquina, entrou em um café e saiu pela porta lateral acompanhada por Daniel, que havia chegado sem chamar atenção. No banco traseiro do carro dele, Marina sentiu finalmente o peso do dia. Renato já não tentava apenas vencê-la, tentava cercá-la. Naquela noite, o falso disco externo produziu um novo sinal. O técnico de Renato acessara a pasta plantada com nomes deslocados e, como previsto, encontrou uma suposta transferência ligada a uma empresa sem relevância real. 2 horas depois, um dos gerentes do grupo enviou e-mail interno ordenando busca urgente de documentos dessa empresa. O movimento confirmou o canal de comunicação entre o roubo e a diretoria. Helena recebeu a cópia rastreada e comentou que eles estavam reagindo exatamente ao veneno falso. Marina respondeu que não era veneno. Era espelho. Eles corriam atrás da própria culpa. Augusto. Porém, não era tão fácil de conduzir. Quando viu Renato celebrar a descoberta como se tivesse encontrado a falha definitiva de Marina, desconfiou. Perguntou por que os documentos pareciam convenientes demais. Renato acusou o pai de paralisia, dizendo que homens fortes agiam. Augusto aproximou-se devagar e disse que força sem discernimento era só barulho caro. O filho não respondeu. A relação entre os dois, sustentada por ambição e dependência, começava a rachar sob o mesmo peso que destruíra o casamento. Augusto via em Renato não herdeiro, mas risco ambulante. Isabela tomou sua decisão pouco antes da meia-noite. Enviou uma mensagem ao número que respondera com frieza no dia anterior. Escreveu que tinha documentos e queria proteção. Marina estava acordada, revisando a minuta de preservação de provas. Quando a mensagem surgiu, Daniel recomendou cautela extrema. Poderia ser armadilha para atraí-la a um encontro. Marina concordou e propôs local neutro, presença de advogado e entrega inicial por meio digital seguro. Isabela respondeu após 6 minutos. Disse que aceitaria, mas que Renato não podia saber. O desespero digitava por ela. O encontro ocorreu na manhã seguinte, em uma sala de mediação emprestada por Daniel, com câmeras, registro de entrada e 2 testemunhas. Isabela chegou sem maquiagem pesada, os cabelos presos às pressas, muito diferente da mulher que sorrira ao lado de Renato na sala do conselho. Ainda havia orgulho em sua postura, mas era um orgulho ferido. Tentando não parecer pedido de socorro, Marina a recebeu sem hostilidade visível. Isso pareceu desconcertá-la mais do que qualquer insulto. Isabela talvez esperasse ódio. Recebeu procedimento. E procedimento não oferecia desculpa para fugir. Ela colocou sobre a mesa um pendrive e 3 folhas impressas. Disse que Renato usara contas dela para encaminhar autorizações e que uma empresa em nome de sua prima recebera valores que ela só agora entendia. Daniel pediu que ela não se incriminasse sem orientação própria. Isabela riu sem humor, dizendo que já estava incriminada desde o momento em que acreditou que ser escolhida por Renato a tornava poderosa. Marina não sentiu prazer naquela queda. Sentiu apenas a confirmação de que Renato destruía até aqueles que imaginava favorecer. Isabela então revelou o detalhe que mudou o ritmo do caso. Renato planejava uma coletiva de imprensa para dali a 2 dias. Durante a apresentação de um plano de reestruturação preparado às pressas, a intenção era culpar Marina pela instabilidade, anunciar auditoria interna controlada e apresentar novos investidores que supostamente trariam liquidez ao grupo. Entre esses investidores estava Vale Serena Participações, a empresa ligada às transferências suspeitas.
Marina entendeu imediatamente. Renato tentaria vender ao mercado uma salvação financiada pelo próprio dinheiro desviado. Limpando a origem sob aplausos, Helena, chamada às pressas, analisou os documentos entregues por Isabela e confirmou que a estrutura parecia circular, dinheiro saía de subsidiárias, passava por consultorias, retornava como investimento externo e aumentava artificialmente a confiança do mercado. Era uma fraude elegante na aparência, mas burra na repetição. Marina sentiu um frio no estômago. Não por surpresa, mas pela escala. Se a coletiva acontecesse sem intervenção, fornecedores poderiam aceitar novas condições, bancos poderiam adiar cobranças e trabalhadores continuariam presos a uma mentira prestes a desabar sobre eles. Era preciso agir antes. Daniel propôs pedir medida judicial sigilosa para impedir a apresentação de dados falsos. Helena sugeriu notificar credores estratégicos e órgãos de controle financeiro. Raul poderia preparar uma matéria para sair no momento certo. Desde que tivesse confirmação independente, Marina ouviu todos e montou a sequência em sua mente. Não bastava bloquear Renato. Era necessário permitir que ele falasse o suficiente para se comprometer publicamente, mas não tanto que enganasse inocentes. A linha entre justiça e dano colateral era estreita. Marina sabia que cruzá-la a tornaria parecida demais com os homens que combatia. A preparação ocupou as 36 horas seguintes. Daniel protocolou pedidos de preservação e comunicou a autoridades competentes sobre risco de destruição de provas. Helena encaminhou alertas técnicos a instituições com exposição direta, usando linguagem precisa e sem acusações precipitadas. Raul verificou endereços, empresas e vínculos societários, encontrando documentos públicos que confirmavam parte da rota. Clara prestou depoimento formal, acompanhada da mãe, e chorou apenas depois de terminar. Dona Lúcia entregou registros da portaria. A secretária do conselho enviou, por canal seguro, a ata quase integral da reunião anterior. Renato, alheio à profundidade do cerco, ensaiava sua vitória. No auditório da Torre Vasconcelos, escolhia iluminação. Revisava frases e exigia que sua equipe destacasse a palavra confiança no telão. Queria parecer jovem, firme, injustiçado e generoso. Isabela deveria estar na primeira fila, mas avisou estar doente. Ele a xingou por mensagem e depois apagou. Tarde demais, para que ela não salvasse a captura. Augusto observava os preparativos com inquietação crescente. Não gostava da coletiva, mas concluíra que recuar pareceria confissão. A armadilha da reputação também o capturava. Na véspera do evento, Marina voltou ao antigo apartamento acompanhada por Daniel e por um oficial autorizado a registrar a retirada de seus pertences remanescentes. O escritório estava revirado de maneira sutil, gavetas colocadas no lugar errado, livros desalinhados. Uma caixa vazia que antes guardava cópias falsas. Renato não estava. O apartamento parecia um cenário depois que os atores abandonaram a mentira. Marina caminhou pelo quarto sem tocar em quase nada. Sobre a cômoda, ainda havia uma fotografia do casamento, ambos sorrindo sob flores brancas. Ela pegou o porta-retrato e o virou para baixo. No closet. Encontrou um lenço de Isabela esquecido, atrás de uma mala. O objeto não a feriu como teria ferido meses antes. Era apenas tecido. Perfume evaporado. Prova inútil de uma traição menor perto da arquitetura de destruição que Renato erguera. Daniel perguntou se ela estava bem. Marina olhou ao redor e respondeu que estava lúcida. Talvez fosse melhor que bem. Bem ainda parecia distante. Como uma casa que ela encontraria depois da guerra, lúcida bastava para atravessar o que vinha. Ela saiu sem levar a fotografia nem o lenço. Na madrugada anterior à coletiva, Renato finalmente percebeu que Isabela desaparecera de seu controle. Ligou dezenas de vezes. Enviou mensagens. Ameaçou cortar benefícios.
Depois tentou ternura. Nenhuma resposta. Furioso, foi até o apartamento dela e encontrou apenas o porteiro, dizendo que a senhora havia saído com malas pequenas. Renato socou a parede do elevador, ferindo a mão levemente. A dor o surpreendeu. Talvez porque passara a vida causando danos que não retornavam ao próprio corpo. Ao olhar o sangue mínimo nos nós dos dedos, sentiu uma premonição que rejeitou imediatamente. Marina também não dormiu. Sentada diante da janela do hotel, revisou a estratégia final. Renato falaria. Augusto tentaria controlar. Os investidores falsos seriam apresentados. Daniel aguardaria o momento jurídico correto. Helena teria os relatórios prontos. Raul estaria no auditório como jornalista credenciado. Isabela ficaria protegida, disponível para depor. Clara não apareceria, porque sua coragem já havia custado o bastante. Marina fechou a pasta preta e encostou a mão sobre ela. Não sentia alegria. Sentia gravidade. O homem que rasgara o divórcio sorrindo subiria ao palco, acreditando que ainda comandava a história. Ao amanhecer, a chuva finalmente caiu sobre São Paulo, fina e persistente. Cobrindo as janelas da Torre Vasconcelos com fios de água, Marina vestiu um terno escuro, simple, e prendeu o cabelo como no primeiro dia. No espelho, viu olheiras leves, rosto firme e uma tristeza que não tentava mais esconder de si mesma. A tristeza não a enfraquecia, dava peso à sua justiça. Lembrando que por trás de cada documento havia perdas reais, ela pegou a pasta, saiu do quarto e encontrou Daniel no corredor. Ele perguntou se estava pronta. Marina respondeu que Renato estava. O auditório da Torre Vasconcelos brilhava como uma vitrine construída para negar a tempestade. Técnicos ajustavam luzes. Jornalistas ocupavam fileiras com computadores abertos. Assessores distribuíam pastas com gráficos coloridos e palavras cuidadosamente escolhidas. Confiança. Futuro. Transparência. Reestruturação. Renato caminhava nos bastidores repetindo mentalmente cada frase. Convencido de que a cena certa ainda podia dobrar os fatos, vestia um terno azul profundo. Escolhido para transmitir juventude e autoridade, a mão machucada estava escondida no bolso, porque até pequenas feridas lhe pareciam ofensas à imagem. Augusto observava tudo de um canto, apoiado na bengala que usava apenas quando queria lembrar aos outros sua idade sem parecer fraco. Não gostava da energia elétrica no rosto do filho, aquela mistura de vaidade e desespero que precedia desastres. Álvaro revisava documentos com a palidez de quem já não confiava na própria capacidade de apagar incêndios. Alguns executivos sorriam para as câmeras, mas seus olhos procuravam saídas. A empresa inteira parecia suspensa entre a narrativa ensaiada e uma verdade que já rangia nos andares altos. Marina chegou sem alarde. Acompanhada de Daniel e Helena, não entrou pela porta principal do auditório, onde fotógrafos poderiam transformá-la em personagem de fofoca, mas por um acesso lateral reservado a representantes legais. Ainda assim, sua presença se espalhou como uma corrente de ar frio. Raul Ferraz a viu de sua cadeira e fez um breve aceno. Discreto o bastante para não comprometer a independência que precisava preservar, Marina respondeu apenas com os olhos. Não estava ali para pedir espaço. Estava ali para impedir que uma mentira recebesse aplausos. Renato a avistou antes de subir ao palco. Por um segundo, o rosto dele revelou surpresa, genuína. Depois desprezo. Depois uma satisfação agressiva. Caminhou até ela com passos controlados e disse que admirava sua insistência em comparecer à própria derrota. Marina olhou para a mão que ele mantinha no bolso, notou o inchaço discreto nos nós dos dedos e não perguntou nada. Respondeu que derrotas verdadeiras não precisavam de auditório. Renato aproximou o rosto. Baixando a voz para que apenas ela e Daniel ouvissem, disse que, depois daquela manhã, ninguém mais atenderia suas ligações. Daniel deu um passo mínimo para o lado.
não como ameaça, mas como lembrança de que havia testemunhas. Marina permaneceu imóvel. Disse a Renato que ele ainda tinha uma chance de corrigir os dados antes de apresentá-los. A oferta era real. Embora severa, se ele recuasse, talvez os danos aos trabalhadores e credores fossem menores, ainda que sua responsabilidade permanecesse. Renato riu baixo. Chamando-a de ingênua, disse que o mercado acreditava em quem falava com segurança, não em mulheres abandonadas com pastas cheias de ressentimento. Marina sentiu uma tristeza final por ele. Quando Renato subiu ao palco, a luz o abraçou como ele esperava. A plateia silenciou. Câmeras foram erguidas. Ele começou agradecendo a presença de todos, mencionando desafios recentes, especulações maldosas e a necessidade de proteger empregos. Falou com voz firme, modulada por anos de eventos corporativos. Disse que a Vasconcelos enfrentava ataques pessoais travestidos de preocupação técnica, mas que responderia com trabalho, números e compromisso com o Brasil produtivo. Alguns jornalistas digitaram depressa. Marina ouviu sem expressão. Ele estava fazendo exatamente o que ela previra, transformava vítimas em cenário. O primeiro gráfico mostrou queda temporária de liquidez, atribuída a ruídos de governança. O segundo prometia estabilização por meio de aporte de novos investidores. O terceiro exibia o nome Vale Serena Participações como sinal de confiança externa. Renato sorriu nesse momento. Olhando de relance para Marina, queria que ela percebesse a vitória antes dos outros, queria que entendesse que ele havia encontrado dinheiro, aliados e narrativa, mas Marina viu apenas o círculo fechar. O dinheiro desviava de uma porta e retornava por outra, vestido de salvação. Helena inclinou-se para Daniel e confirmou que o gráfico usava valores idênticos aos documentos entregues por Isabela. Daniel abriu o envelope lacrado com a ordem judicial obtida naquela manhã, autorizando a apresentação imediata de pedido de suspensão de divulgação de dados potencialmente falsos e preservação de registros. Esperaram Renato completar a frase seguinte. Ele afirmou que todos os recursos apresentados tinham origem limpa, independente e totalmente desconectada de partes relacionadas. Raul ergueu os olhos do computador. Marina respirou fundo. Aquela declaração pública era a última peça que faltava. Daniel levantou-se na terceira fila lateral e pediu a palavra. O auditório reagiu com murmúrios irritados. Renato fingiu surpresa elegante. Dizendo que perguntas seriam aceitas ao final, Daniel respondeu que não se tratava de pergunta, mas de comunicação formal. Caminhou até um dos organizadores e entregou a ordem judicial junto aos relatórios técnicos de Helena. O assessor empalideceu. Renato tentou continuar falando, mas a tela atrás dele congelou quando o operador recebeu instrução para interromper a apresentação. A palavra confiança ficou parada no telão, grande demais, quase grotesca. Augusto se levantou lentamente. Não disse nada, mas seu olhar atravessou Álvaro como ordem de contenção. Álvaro foi até Daniel e tentou discutir a competência da medida, mas sua voz não tinha a segurança de antes. Helena se aproximou com um relatório resumido e explicou, em tom audível, que havia indícios documentados de circularidade financeira envolvendo empresas apresentadas como investidoras externas. Um jornalista perguntou se aquilo significava fraude. Helena respondeu que significava necessidade imediata de interrupção da divulgação até verificação independente. Precisão. Mais uma vez. Fazia mais estrago que escândalo. Renato perdeu o domínio do palco. Primeiro tentou rir, chamando a intervenção de teatro jurídico. Depois acusou Marina de sabotar empregos para satisfazer vingança pessoal. A câmera de um repórter estava ligada quando ele disse isso. Marina não se moveu. Raul então fez a pergunta que o auditório inteiro precisava ouvir. Perguntou se Renato confirmava que Vale Serena não possuía qualquer vínculo direto ou indireto
com recursos originados de subsidiárias do próprio grupo? Renato respondeu, sim, depressa demais. Marina assentiu. Sem prazer? O estalo final de uma porta trancando-se. Daniel entregou a Raul e a outros jornalistas um resumo público de documentos verificáveis, sem violar sigilos protegidos. Constavam datas de transferências, endereços societários, registros de acesso indevido e a assinatura de Renato na consolidação de garantias, que havia acionado o direito de auditoria. Isabela não aparecia como espetáculo, mas seu depoimento preliminar estava protocolado. Clara também estava protegida por registro formal. A história não dependia mais de lágrimas, suspeitas ou boatos. Tinha ossos, tinha carne, tinha a letra do próprio Renato espalhada por páginas que ele jamais imaginou importantes. Augusto tentou tomar o microfone. Disse que a família Vasconcelos colaboraria com qualquer apuração e que o compromisso do grupo era preservar empregos e credores. Era uma frase boa, talvez a melhor possível naquele desastre, mas então Renato, vendo o pai assumir o centro, sentiu a velha necessidade de provar comando. Arrancou o microfone de volta e declarou que ninguém o afastaria da empresa fundada pelo avô. Disse que assinaturas podiam ser contestadas, auditorias podiam ser politizadas e que Marina pagaria por cada tentativa de destruí-lo. O auditório ouviu o homem por trás do executivo. Foi nesse momento que 2 representantes bancários se levantaram e deixaram a sala, falando ao telefone. A notícia correu mais rápido que qualquer discurso. Linhas de crédito foram suspensas para reavaliação. Fornecedores exigiram garantias adicionais. Acionistas minoritários solicitaram assembleia extraordinária. A matéria de Raul entrou no ar pouco depois, não com manchete de adultério, mas com uma análise precisa sobre indícios de maquiagem financeira e conflito societário no grupo Vasconcelos. Renato viu celulares acenderem na plateia e entendeu que a história escapara de suas mãos. O sobrenome já não bastava. Marina permaneceu de pé, ao lado de Daniel, sentindo a gravidade do momento atravessar o corpo. Ela havia imaginado a queda de Renato muitas vezes, mas nenhuma fantasia se parecia com a realidade. Não havia música, nem satisfação limpa, nem justiça perfeita, descendo sobre todos ao mesmo tempo. Havia pessoas assustadas, funcionários chorando em corredores, jornalistas famintos, advogados correndo, bancos calculando perdas e um homem furioso porque confundira impunidade com destino. A falência dele começava publicamente, mas atingiria muita gente que nunca havia rasgado documento algum. Renato desceu do palco e veio em direção a ela com o rosto desfigurado pela raiva. Daniel ficou à frente, mas Marina tocou seu braço. Pedindo espaço, Renato parou a 1 metro dela. Disse que ela o havia destruído. Marina olhou para ele como quem olha uma casa queimada por dentro, antes mesmo do incêndio aparecer do lado de fora. Respondeu que não destruíra nada sozinha. Apenas parara de segurar as paredes que ele vinha rachando havia anos. Ele tentou chamá-la de cruel, mas a palavra morreu sem força. Augusto aproximou-se, mais velho em questão de minutos. Pela primeira vez, falou com Marina sem desprezo. Embora não houvesse humildade verdadeira em sua voz, perguntou o que ela pretendia fazer com o controle dos créditos e das garantias. Ela respondeu que pediria intervenção técnica, auditoria externa completa e plano de preservação operacional. Os bens pessoais usados de forma irregular seriam separados da operação produtiva, funcionários teriam prioridade onde a lei permitisse, credores seriam chamados à mesa antes que a empresa virasse ruína. Augusto a encarou. Compreendendo que ela não queria apenas vingança, essa compreensão pareceu humilhá-lo mais que uma acusação, porque Marina, a nora tratada como adorno, estava fazendo a pergunta que os Vasconcelos haviam esquecido. O que ainda podia ser salvo sem mentir? Augusto abaixou os olhos por um instante. Talvez fosse cálculo,
talvez vergonha tardia. Renato. Porém, só ouviu perda. Chamou o pai de covarde por escutá-la. Augusto virou-se lentamente e disse ao filho que sua arrogância custara caro demais. Não o defendeu. Não o abraçou. Apenas começou, ali mesmo, a salvar o sobrenome separando-o de Renato. As horas seguintes dissolveram a torre em caos organizado. Autoridades chegaram para recolher registros. Servidores foram preservados. Salas foram lacradas e executivos passaram de confidentes a depoentes. Álvaro entregou documentos com mãos trêmulas. Tentando demonstrar colaboração, Isabela prestou depoimento em local reservado. Sem olhar para Marina ao cruzar o corredor, Clara recebeu a notícia em casa, ao lado da mãe, e chorou de alívio e medo misturados. Dona Lúcia enviou uma mensagem simples a Marina. A senhora não está sozinha. Marina leu-a. Pela primeira vez naquele dia, quase sorriu. Renato foi afastado preventivamente da presidência ainda naquela semana. A falência pessoal veio depois, não como espetáculo imediato, mas como consequência metódica. Contas bloqueadas, bens questionados, garantias executadas, investidores desaparecidos, amigos silenciosos. O apartamento de Isabela foi incluído nas apurações. A cobertura de praia entrou em disputa. Carros foram vendidos para cobrir obrigações urgentes. Renato tentou entrevistas. Acusou conspirações. Prometeu retorno. Mas cada nova fala encontrava documentos e documentos. Ao contrário de admiradores, não se cansavam de contradizer sua versão. A empresa não se salvou inteira. Algumas subsidiárias foram vendidas, projetos fantasiosos encerrados, cargos de luxo eliminados. Mas a operação principal sobreviveu sob intervenção técnica e acordo duro com credores. Marina assumiu papel formal no comitê de reestruturação por indicação dos representantes financeiros. Não como dona vingativa, mas como especialista capaz de enxergar onde ainda havia valor real. Nos primeiros encontros, muitos executivos evitavam seu olhar, depois começaram a levar relatórios completos. O respeito que antes lhe negavam por orgulho agora chegava misturado a medo. Ela aceitava apenas a parte útil. Meses depois, em uma manhã clara, Marina voltou ao antigo auditório para falar aos funcionários. Não havia telões grandiosos nem slogans vazios. Havia rostos cansados. Gente que temera perder salário. Plano de saúde. Futuro. Ela não prometeu milagres. Disse que a empresa havia sido ferida por escolhas de quem confundiu poder com licença, mas que o trabalho honesto de milhares não seria tratado como dano colateral. Falou de cortes necessários, de transparência, de canais protegidos para denúncias. Quando mencionou Clara como exemplo de coragem, sem expor detalhes, muitos aplaudiram de pé. Clara continuou na empresa, não no mesmo setor, mas em uma área de controle interno redesenhada. Dona Esther costurou um vestido novo para a filha no dia em que ela depôs pela última vez. Isabela aceitou acordo de colaboração e deixou São Paulo por algum tempo, levando consigo menos dinheiro do que sonhara e mais lucidez do que possuía. Augusto permaneceu em disputa com a própria história, tentando preservar restos de influência, enquanto descobria que o mundo já não o obedecia como antes. Renato, isolado, ainda dizia que fora traído por todos. Marina ouviu essa frase uma única vez. Meses depois, durante uma audiência, Renato estava mais magro. Com o rosto marcado por noites ruins e ressentimento persistente, quando seus olhos se encontraram, ele tentou invocar a intimidade antiga. Como se lembranças pudessem negociar o presente, disse que ela deveria ter falado com ele antes de destruir tudo. Marina olhou para o homem que havia rasgado o divórcio sorrindo e respondeu que falou durante anos. De muitas formas, ele apenas não reconhecia como fala aquilo que vinha de alguém que julgava inferior. Ao sair do fórum,
Marina encontrou chuva fina sobre a calçada. Daniel a acompanhava em silêncio. Havia entre eles uma amizade fortalecida por guerra. Talvez algo mais lento crescendo em terreno que nenhum dos dois tinha pressa de nomear. Ela não precisava transformar liberdade em novo romance para provar cura. Precisava apenas caminhar sem pedir licença. Parou sob a marquise. Respirou o cheiro de asfalto molhado e sentiu que a cidade já não parecia uma lâmina. Parecia uma página difícil, mas aberta. Naquela noite, Marina foi ao apartamento novo. Menor. Cheio de caixas e janelas voltadas para árvores. Não havia mármore escolhido por arquitetos de vaidade, nem fotografias encenadas. Havia uma mesa de madeira, livros ainda empilhados no chão. Uma xícara de chá e silêncio verdadeiro. Ela abriu a última caixa trazida da antiga casa. Dentro, encontrou uma cópia intacta do acordo de divórcio. Aquela que Renato acreditara destruir ao rasgar folhas diante do conselho. Marina passou os dedos sobre o papel e percebeu que já não sentia triunfo. Sentia encerramento. Ela assinou os documentos finais semanas depois, em uma sala simples, sem plateia. Renato não sorriu. Não tinha mais empresas para comandar, nem amantes para impressionar, nem pai disposto a absorver todas as consequências. Marina também não sorriu. A justiça, quando chega, não devolve os anos, não apaga humilhações, não transforma dor em festa, mas pode abrir portas, pode devolver nome, voz, território. Pode ensinar que calma não é rendição e que paciência, nas mãos certas, é uma forma de coragem. Marina saiu dali com o próprio sobrenome inteiro. No primeiro aniversário da reestruturação, a Vasconcelos deixou de usar o nome da família como marca principal, passou a chamar-se Aurora Logística Integrada, escolha aprovada por funcionários e credores em assembleia. Marina votou a favor, não por poesia fácil, mas porque algumas instituições precisam abandonar nomes contaminados para lembrar sua função. Augusto não compareceu. Renato enviou notificação inútil, contestando simbolismos. Ninguém se deteve nela por muito tempo. Havia caminhões saindo, contratos reais sendo cumpridos, salários pagos, auditorias publicadas. O futuro não era perfeito, mas já não dependia de mentiras. Ao fim daquele dia, Marina ficou sozinha no terraço da sede reformada. O sol descia por trás dos prédios, tingindo de dourado as janelas que antes refletiam apenas poder frio. Pensou na mulher que entrara na sala do conselho com uma pasta azul e o coração em ruínas. Pensou no som do papel rasgado, no sorriso de Renato, no silêncio covarde ao redor. Aquele momento pretendia diminuí-la para sempre. Em vez disso, revelou o erro fatal de um homem que nunca aprendera a ler aquilo que assinava, nem a respeitar aquilo que não entendia. Marina não se considerava invencível. Sabia que carregaria cicatrizes, desconfianças e noites em que a memória voltaria sem convite. Mas também sabia que a força não era a ausência de ferida, era a decisão de não transformar ferida em trono, nem permitir que outro a usasse como coleira. Quando as luzes da cidade se acenderam, ela desceu do terraço sem pressa. Havia trabalho no dia seguinte. Pessoas esperando decisões. Uma vida inteira aguardando espaço. Atrás dela, a antiga sombra dos Vasconcelos encolhia. À frente, Marina caminhava sem precisar provar nada a ninguém.